Fala galerinha, tudo bem com vocês? Alegria, pessoal, professor Rodrigo aqui. Semana 5 do PET, né, do sétimo ano, e bora resolver essa bagaça aí. Pessoal, questão 1 do PET, olha só. A bandeira do Aurora Futebol Clube é formada por 15 quadrados, de mesmo tamanho, pintados com as cores branca, azul e amarela, conforme mostra o desenho ao lado, esse desenho aqui. A fração que representa a porção de área da bandeira do Aurora Futebol Clube, que deverá ser pintado de cor branca, é. Olha só, para a gente descobrir a fração de branco, né, que tem aqui nessa bandeira, primeiro a gente tem que descobrir quantos quadradinhos tem aqui no total. Então a gente vai contar aqui os quadradinhos que tem aqui na vertical, 1, 2, 3, e multiplicar pela quantidade de quadradinhos que tem na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes 5 vai dar 15. Então o nosso total de quadradinhos será 15. E 15 será o nosso denominador. Por quê? Porque o denominador ele representa o todo da fração. Então, é a quantidade total que nós temos aqui de quadradinhos. Agora, vai ficar bem fácil. É só a gente encontrar a quantidade de quadradinhos brancos que tem aqui na bandeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente tem aqui 8 quadradinhos brancos. E isso quer dizer, então, que 8 quinzeavos representa a quantidade de quadradinhos brancos que eu tenho aqui no total de quadrados da bandeira. Então, a resposta correta é 8 quinzeavos, letra C. Bora para a próxima. Questão 2. Em um campus do Colégio Pedro II, foi realizada uma pesquisa para saber quais eram as redes sociais preferidas por 180 estudantes com idades entre 9 e 15 anos, sendo que cada estudante deveria citar uma única rede. Os resultados apontaram que um quarto desses estudantes preferiam utilizar o Facebook e um terço o Instagram, e o restante dos entrevistados preferiam utilizar o Twitter. A fração que corresponde à quantidade de estudantes que declararam preferência pelo Twitter é... Pessoal, primeiro o que a gente tem que saber? A quantidade que gosta de Instagram é a quantidade que gosta de Facebook. Então, a gente tem que um quarto gosta de Facebook e um terço gosta de Instagram. Então, a gente vai somar um quarto mais um terço. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Para ficar mais fácil, vamos multiplicar os denominadores. 4 vezes 3, 12. E vamos multiplicar aqui, cruzado. 1 vezes 3, 3. Mais, conservamos o sinal de mais, 4 vezes 1, 4. Então, pronto. 3 mais 4, 7. Sobre 12. Então, 7 dozeavos. Agora, pessoal, para encontrar o restante, a gente vai tirar esses 7 dozeavos de um inteiro. E esse 1 inteiro vai representar o total de estudantes, que o total de estudantes aqui é 180. Esse 1 inteiro, né, que será o próprio 1 representa o total de estudantes. Esse aqui representa uma parte, né, por isso que ele está em fração. Né? Isso aqui é menor do que 1. E o 1 inteiro representa o total. Ao tirar essa parte de 1 inteiro, a gente vai encontrar os estudantes que gostam do Twitter. Então, o que a gente faz? Vai fazer 1 menos essa parte, né? Essa parte aqui que gosta de Instagram e Facebook. Então, a gente vai usar a mesma técnica que a gente usou aqui. Multiplica os denominadores. 1 vezes 12, 12. Depois multiplica cruzado. 1 vezes 12, 12. Está aqui. Conserva o sinal de menos. 1 vezes 7, 7. Então, fica 12 menos 7, que é 5 sobre 12, que é o nosso denominador comum aqui. Então, fica 5 sobre 12, 5 dozeavos. E esses 5 dozeavos representa a galera que gosta apenas do Twitter, né? Está aqui, letra C, 5 dozeavos. Beleza, pessoal? Bora para a próxima? Coincidência aí que as duas deram letra C, né? As duas primeiras. Vamos lá. Questãozinha aqui do Enem PPL, André, Carlos e Fábio estudam em uma mesma escola. Desejam saber quem mora mais perto da escola. André mora 5/20 de 1 km da escola. Carlos mora 6/4 de 1 km da escola.
Já Fábio mora 4/6 de 1 quilômetro da escola. E a ordenação de estudantes de acordo com a ordem decrescente, né? Decrescente está caindo. Então, está caindo do maior para o menor. Das distâncias de suas respectivas escolas, das respectivas casas à escola, Primeiro vamos organizar esse negócio, né? A gente tem que André, ele mora a 5/20, né? Tá aqui, de 1 quilômetro da escola. Carlos mora 6/4 de 1 quilômetro da escola. Já Fábio mora 4/6 de 1 quilômetro da escola, né? Então a gente tem que ver aqui qual que é a maior fração e até a menor, né? E fazer essa ordem decrescente aí. Primeiro, pessoal, o que a gente vai fazer? Quando nós formos, né, trabalhar aí com ordem de fração, né, seja crescente ou decrescente, qual que é a maneira mais fácil? É a gente igualar os denominadores. E para igualar os denominadores, o que a gente faz? Né? A gente encontra o denominador comum. E esse denominador comum, a gente aprendeu que a gente faz o quê? MMC, né? Lá nas frações, né, no mesmo caso aqui, quando a gente vai somar, a gente transforma no mesmo denominador e tira o MMC. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Para transformar no mesmo denominador, a gente vai tirar o MMC de quem? De 20, tá aqui, 4 e 6. Aí, fazendo o MMC de 24, 6, né? Dividimos primeiro por 2, 20 por 2 vai dar 10, 4 por 2, 2, 6 por 2, 3. Divide por 2 novamente, 10 por 2, 5, 2 por 2, 1, 3 por 2 não dá, desce o 3. Ficou quem aqui? 3 e 5, né? Primeiro o 3, 3 dividido por 3 dá 1, depois o 5, 5 dividido por 5 dá 1. O que a gente faz agora? Multiplica esses camaradas aqui, ó. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. Então, o nosso denominador comum aqui, ó, é o 60. Então, o que a gente vai fazer? Reescrever essas frações aqui todas sobre 60. Mas como é que a gente vai fazer isso? Olha só. Vai ficar aqui o 60, né? Aí a gente vem aqui e faz o mesmo esquema que a gente faz lá nas frações. O que a gente faz? Divide pelo denominador e faz o quê? Multiplica pelo numerador. Então, como é que vai ficar? Ó, 60 dividido por 20 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Está aqui. Fazemos o mesmo processo nos outros. 60 dividido por 4 vai dar 15. 60 dividido por 4 vai dar 15. 15 vezes 6, 90. Agora aqui embaixo, 60 dividido por 6 vai dar 10. 10 vezes 6, 40. Tá aqui também. Agora, pessoal, que a gente tem o mesmo denominador, fica fácil observar qual que é a maior e qual que é a menor. Então, quanto menor for o denominador, menor é a fração. Quanto menor for o numerador, menor é a fração. E quanto maior for o numerador, maior é a fração. Então, é só a gente ordenar aqui, ó, do maior numerador para o menor numerador. Né? O maior aqui é o 90, então Carlos é o maior. Depois é quem? 40, né? Então, Fábio é o segundo. Quem é o terceiro? 15, né? Então, fazendo isso aqui, ó, para vocês verem, ficaram bem mais fácil, né? Porque aqui a gente ordena do maior numerador para o menor. Então, fica Carlos, Fábio e André. E Carlos, Fábio e André, a letra D. Então, ok. Respondemos mais uma. Vamos para a próxima. Enem. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados. Olha só, 5 litros, né, de gasolina para cada 100 km rodados. Quer dizer, então, que ela consome o quê? 1 litro a cada 20 km, né? Vamos deixar isso aí, vamos anotar isso daqui a pouco. E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que o trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento chamado Estrela, fica a 80
quilômetros do seu destino, né? Então, pessoal, antes de chegar lá, né, 80 quilômetros antes de chegar no destino dele, tem um posto, né? Ele pretende partir com um tanque da moto cheia e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para deslocar por 200 km no seu destino. Então quer dizer que ele vai rodar 200 km lá onde é que ele vai estar, né? Vai no shopping, vai na praça, no parque e depois voltar para abastecer só na volta. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento é. Então vamos lá organizar essa ideia. Ele vai sair aqui do ponto A, né, pessoal, lá da casa dele, e vai até o posto, né, ponto B, que é o posto de gasolina, né, o posto Estrela. E do posto Estrela, ele vai chegar no destino dele. Tranquilo? Então vamos lá. Do posto, da casa dele até o posto Estrela, ele vai andar quanto, pessoal? 420 km. Por que, Rodrigo, se é 500? Porque, ó, ele vai parar no posto, né? E o posto fica a 80 km do destino dele. 80 menos 500, 420 km. Então, da casa dele até o posto de gasolina, ele vai andar 420 km. Então, o que a gente tem que saber? Quanto que ele gastou de gasolina da casa dele até o posto, né? Então, o que a gente faz? Uma regrinha de 3. Lembra lá que eu falei com vocês que a moto consome 20 km por litro? Por quê, né? Se a gente pegar aqui 100 e dividir por 5, vai dar 20. Então, a cada 20 km, ela consome 1 litro de gasolina. Então, se ela andar 420 km, né, que é da casa dele até o posto de gasolina, quanto de gasolina que ela vai gastar, né? Quantos litros? Fazendo essa regra de 3 aqui, ó. 20 vezes x, 20x. 420 vezes 1, 420. O 20 passa dividindo. 420 dividido por 20. A gente corta esses zeros aqui. Fica 42 dividido por 2, dá 21 litros. Então, ele chegou aqui no posto de gasolina com 20... ele gastou até aqui 21 litros, né? E a moto dele tem quanto? 22, né? Então, dos 22... ele gastou 21. Então, sobrou quantos litros de gasolina para ele, pessoal? Sobrou 1 litro de gasolina. Ele chegou aqui no posto com 1 litro de gasolina. Olha só. E agora, pessoal, a questão fala que aqui, quando ele chegou aqui no posto, ele tem que abastecer. Para chegar até o destino dele, então ele tem que andar 80 km. Ele vai andar mais 200 km lá no destino dele. E vai voltar mais 80 km para cá até abastecer para ele ir embora, né? Voltar para casa, né? Então, ele vai andar quanto? 80 mais 200 mais 80 de novo, né? Que vai ser a segunda vez que ele vai abastecer. Isso vai dar quanto? 360 km. E aí, pessoal, aí a gente vai fazer uma outra regra de 3 para saber quanto que ele vai gastar de gasolina andando esses 360 km. Então, 360 km equivale a Y, 20 km, né, que é o que a moto dele faz por 1 litro de gasolina, vai ser igual a 1 litro de gasolina. Então, fazendo a regra de 3, 360 vezes 1, 360. 20 vezes Y, 20Y. 20Y é igual a 360. O 20 passa dividindo. Cortamos esse zero com esse zero. Fica 36 dividido por 2, que é 18. Aí nós vamos lá, felizes, e marcamos a letra D. Não, não é a letra D, pessoal. Por quê? Porque é a quantidade mínima. E ele já tinha 1 litro de gasolina, né? Sobrou aqui 1 litro de gasolina da viagem, né? Então ele tem que abastecer quando? Só 17. Por quê? 18, que é a quantidade que ele vai gastar andando 200 e voltando, menos 1 que ele já tinha aqui quando ele chegou aqui no posto. Então ele precisa abastecer só 17 litros, que é a letra C. Quando ele for chegando aqui no posto, a gasolina acaba. Aí ele tem que abastecer para voltar para casa. Então, letra C, 17 litros. Questãozinha muito bacana, né, pessoal? Vamos lá, questão 5. Um clube de futebol abriu inscrições para novos jogadores. Inscreveram-se 48 candidatos. Para realizar uma boa seleção,
deverão ser escolhidos os que cumpram algumas exigências. Os jogadores deverão ter mais de 14 anos, né? Estatura igual ou superior à mínima exigida e bom preparo físico. Entre os candidatos, 7/8 têm mais de 14 anos e foram pré-selecionados. Dos pré-selecionados, metade, né, 1/2, tem estatura igual ou superior à mínima exigida. E destes, 2/3 têm bom preparo físico. A quantidade de candidatos selecionados pelo clube de futebol foi, olha só, então, ó, 7/8 dos candidatos, né, dos 48, foram selecionados. Desses 7/8 dos 48, metade foi selecionado por causa da altura. E dessa metade, 2/3 foram selecionados. Então, como é que vai ficar esse negócio? Olha só. Vou explicar aqui melhor. 7/8 de 48, né, tem idade. Desses 7/8, metade deles foram selecionados porque tem estatura. Dessa metade, 2/3 dessa metade que tem bom preparo físico, né? Então fica aqui, ó, 7/8 de 48, metade desse valor aqui, depois 2/3 desse valor aqui, que vai dar a quantidade de jogadores selecionados. Entenderam? E agora o que a gente faz para tirar esse D e esses parênteses e esses colchetes? Quando a gente ver nas questões essa preposição de ou da, dos, a gente está falando de quê? De multiplicação, né? Vou colocar aqui o sinalzinho de multiplicação para vocês lembrarem. Então, toda vez que a gente estiver falando dessa preposição de, a gente está falando de multiplicação. Então, é só tirar esse tanto de D, esses colchetes aqui, e colocar no lugar o sinalzinho de multiplicação, que a gente vai encontrar a quantidade de jogadores selecionados. Então, aqui, ó, 2/3 D, no lugar do D, colocar multiplicação. Metade de 7/8. Então, no lugar do D, a gente colocou sinal de multiplicação. 7/8 de 48, no lugar do D, a gente colocou o sinal de multiplicação. Agora é só fazer a multiplicação das frações, né? Multiplicação de fração é só multiplicar denominador com denominador, numerador com numerador. Aqui não tem, o que a gente faz? Acrescenta 1, né? Porque 48 dividido por 1 é 48, então não altera. Então fica, ó, 3 vezes 2, 6... 6 vezes 8, 48. 48 vezes 1, 48. Tá aqui. Aí a gente vem aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 48, 672. E aí a gente pega e divide, né? 672 dividido por 48 vai dar 14. Então, pessoal, desse tanto de regrinhas, né, de coisas que eles têm para selecionar, dos 48, apenas 14 foram selecionados, né? Letra B, ok? Vamos para a última questão, né? Tá aqui, 14 selecionados. Última questão. Paula comprou 2 potes de sorvete, ambos com a mesma quantidade de produtos. Um dos potes continha quantidades iguais dos sabores de chocolate, creme e morango, e o outro quantidades iguais dos sabores de chocolate e baunilha. Então, é correto afirmar que nessa compra a fração correspondente à quantidade de sorvete do sabor de chocolate é. Então, vamos lá, pessoal. Vamos organizar esse negócio primeiro. Primeiro pote tinha 1/3 de sorvete de chocolate, 1/3 de morango, 1/3 de creme. Por que, Rodrigo, se a questão não fala isso? A gente tem um pote, né, e temos 3 sabores. Então, a gente tem que fazer o quê? Dividir esse 1 por 3. E 1 dividido por 3, né, fica aqui 1/3. Então, vai ter 1/3 do sorvete de chocolate, 1/3 do de morango e 1/3 do de creme. Aí, a gente tem um pote que só tem 2 sabores, né, que é chocolate e baunilha. Então, a gente vai dividir esse pote por 2, então vai dar metade de chocolate e metade de baunilha. Então, o que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que saber a quantidade de chocolate que tem nesses 2 potes, né? A questão quer saber quanto que tem de chocolate nos 2 potes, né? Então vai ficar como? A gente vai ter a seguinte fração. 1/2 de chocolate que está aqui do segundo pote
mais 1/3 do primeiro pote. Então, fica meio mais 1/3, né? Dividido por 2 porque são 2 potes, né? Então, o que a gente faz aqui? Ó? Soma essas fraçõezinhas aqui e divide por 2. Mesmo esquema que a gente utilizou nas questões anteriores. Ó. 2 vezes 3, 6. Está aqui. Depois é só multiplicar cruzado. Ó. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Então, vai ficar 2 mais 3, 5 sobre 6. Então, fica 5/6 sobre 2 que está aqui. Divisão de fração, pessoal. O que a gente faz? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? 2 sobre 1 nesse caso aqui. Então, fica 5/6 vezes 1 sobre 2, né? Que é o inverso. Então, esse 1 passa para cima e o 2 vem aqui para baixo. 1 sobre 2. Multiplicação de fração. Numerador com numerador, denominador com denominador. 5 vezes 1, 5. 2 vezes 6, 12. Então, 5 sobre 12, né? Tá aqui letra B, é a quantidade de sorvete de chocolate que tem nos dois potes, né? A gente junta esses dois potes, pega a quantidade de chocolate que tem no primeiro 1/3, mais a quantidade de chocolate que tem no segundo meio, somamos ela e divide pelos dois potes. Tá aqui. Fazendo essa soma aqui, a gente vai encontrar, né, os 5/6, que é a quantidade de sorvete nos dois potes, divide por 2, porque a gente tem dois potes. E aí, fazendo a divisão, né, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, a gente vai ter 5 sobre 12, que é a letra B, e a quantidade de sorvete. Certo? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Espero que tenham gostado, tenham aprendido. E até mais. Abraço a todos.